Ele vive! Ele funciona! E neste vídeo eu vou trazer para você o grande projeto que vai fazer com que a sua Creality K1 Max ganhe um baita de um upgrade, permitindo você organizar e manipular os seus filamentos pela parte da frente da sua impressora, ao mesmo tempo em que você mantém os seus filamentos secos, até 3 rolos de filamento simultaneamente, enquanto você imprime sem gastar energia extra, e ainda, de brinde, você ganha um estabilizador de ressonância para sua K1 Max. Você quer saber como é que tudo isso funciona? Fica ligado nesse vídeo e vem comigo para a primeira invenção do canal do Inventor Qualquer. Ah, como eu esperei para poder dizer essa frase. Vamos inventar? Depois de 3 anos de canal, eu finalmente tomei coragem para trazer as invenções para esse canal e, claro, eu precisei tomar coragem também para começar a mexer em projetos um pouco mais complicadinhos, vamos dizer assim, para trazer aqui para vocês, ok? Então a gente começou a criar agora projetos para trazer para vocês que acompanham aqui o canal do Inventor. Então, a gente vai começar com um projeto que vai fazer um upgrade aí na minha novíssima Creality K1 Max para poder melhorar algumas coisas que são muito irritantes nela no formato em que ela vem de fábrica. O primeiro ponto que mais me incomodou nela foi o fato do rolo do filamento ficar na parte de trás da impressora. Isso aí no dia a dia, no uso da impressora, é terrível. Você não consegue acompanhar se o filamento está acabando, se não está, se ele inosou, se ele está lá travado, impedindo a extrusão, causando problema de subextrusão na tua impressão. Além disso, troca de filamento é um pesadelo, porque você tem que ficar pendurado por cima da impressora, empurrando o filamento lá. E aí quando ele chega lá na cabeça de impressão, ele não entra na cabeça de impressão, aí você tem que ficar com uma mão lá na frente, uma mão atrás. Cara, você precisa ter 4 braços para poder operar ela no momento da troca de filamento. E isso tava me deixando doido. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou criar um sistema multifilamento para a K1 Max. Minha primeira ideia foi fazer ele com acrílico e eu queria fazer a tampa arredondada. E aí eu pensei, pô, isso vai ser um desafio bem legal. Eu vou ter que aprender a mexer com o acrílico e vou ter que aprender a curvar o acrílico. O que, em tese, não é lá muito difícil se você seguir as instruçõezinhas e tudo mais. Só que daí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer basicamente um molde pra poder curvar o acrílico, pra ele ter a curvatura correta. E aí eu pensei, ok, pra mim é um desafio legal, eu adoro desafios, eu quero aprender como fazer isso. Mas e pro resto da galera que tá acompanhando o canal e que vai baixar esse projeto? Pô, o cara tem que fazer um molde pra daí curvar o acrílico pra ficar perfeito. Se o cara errar, o cara perde a placa de acrílico. Vamos simplificar esse projeto. Aí eu deixei essa versão de lado, fui pra versão 2.0. Na versão 2.0, fiz ela quadradinha, bonitinha, mais fácil de você cortar o acrílico. Porém, depois de imprimir todas as peças da impressora e começar o processo de montagem, eu descobri que eu fiz um projeto que lá dentro do software de edição 3D ficou perfeito. Só que na hora de montar, era impossível você montar ele sozinho. Mais uma vez, era preciso ter umas 4 mãos para conseguir colocar as peças todas juntas ao mesmo tempo enquanto você colocava os parafusos. Então, joguei o projeto de lado mais uma vez e fui para a versão 3.0. Essa pensado não só na usabilidade do produto pronto, mas também pensado na usabilidade da construção do projeto. E aí eu montei esse projeto pensando em passo a passo como ele vai ser montado e como ele ia ficar depois de pronto. E aí saiu esse projeto que eu estou mostrando para vocês aí. Veja só, ele é basicamente uma câmara de acumulação de calor, porém ele também tem uma funcionalidade extra. Em cima dele a gente tem uma portinhola com acrílico bonitinho, o design dele ficou sensacional. Inclusive, depois que eu montei ele, a primeira coisa que eu fiz, eu tava 5 minutos com ele montado, a primeira coisa que eu fiz foi virar pra minha esposa e falar assim, tem uma coisa estranha nesse projeto. E ela virou e falou, o que que é? É que eu tô olhando pra ele agora e a sensação que eu tenho é que ele sempre teve aí. A sensação que eu tenho é que a impressora não veio sem ele, porque tipo, ele encaixou tão certinho, tão perfeito,
Eu falei, a minha sensação é que esse negócio sempre teve aí, que tinha que vir junto com ela isso, porque, encaixou direitinho. E pensa no seguinte, aquela portinhola ali em cima, o objetivo dela é permitir que você controle o fluxo de calor. Eu fiz uma simulação lá dentro do software para tentar entender como o ar quente iria fluir através dos filamentos e através dessa câmara extra aí na parte superior da K1 Max, para eu ter certeza de que o ar iria fluir pelas partes corretas e ajudar a secar o filamento, que é outro problema grave não só da K1, mas de todo mundo que trabalha com impressão 3D. Aqui onde eu moro, a umidade relativa do ar dificilmente baixa de 80%. Normalmente a gente fica aí, praticamente metade do ano a gente fica com a umidade relativa do ar acima de 90%. E isso para o filamento é um veneno. Para você ter uma ideia, quando eu começo a imprimir de manhã, eu tiro ela da bag lá com a sílica, sequinho, bonitinho, coloco na impressora e tem dias que na metade do dia eu tenho que trocar o filamento por um outro rolo, da mesma cor, mesmo modelo, tudo certinho, para eu continuar imprimindo, porque aquele rolo que foi para a impressora e ficou exposto ao tempo já começou a acumular umidade e a impressão já começa a ficar ruim. Agora pensa quando você tem que fazer uma impressão que dura 8 horas, 10 horas. Não dá para você trocar o filamento no meio da impressão. E aí dá para você ver que a impressão começa com uma qualidade e ela termina com outra. E aí eu desenhei aquela portinhola ali em cima de forma que você consegue regular quanto de abertura, né, quanto de vazão de ar você quer que ela tenha, para você poder manter a câmara aquecida e ao mesmo tempo fazer com que o ar quente flua através dos rolos de filamento, levando a umidade para fora, deixando o seu rolo de filamento sequinho. E claro, ao mesmo tempo ainda você tem 3 rolos ali, ou seja, você está usando um, mas você já está mantendo outros 2 sequinhos caso você precise trocar de cor, trocar o tipo de filamento durante o dia, quando você vai imprimir peças diferentes e tudo mais. E aí, claro, é inevitável que se você quer fazer um projeto bem feito, bem funcional, você precise de peças extras, além, é claro, de só um monte de componente de impressão 3D. A começar pelo acrílico, para a gente poder ter uma visão legal dentro da impressora, para você ver como é que está o filamento, para você ver se o filamento está acabando, para você acompanhar para ver se ele está puxando o filamento de maneira adequada, coisa que você não consegue ver com o filamento lá atrás da impressora. E aí eu desenhei esses suportes aqui que vão ali na parte interna do MFS, que é o Multi-Filament System, ó, ganhou até um nomezinho bonito, viu? Vai dentro do MFS e em cima dele a gente acopla o adaptador do rolo de filamento com o rolamento interno para deixar a coisa fluida e não travar o desenrolar ali do filamento na hora que ele está puxando. De forma que fosse fácil eu manter o suporte fixo lá nos 2 caninhos de alumínio, tá? Que eu coloquei ali dentro, inclusive para manter a estrutura e também para segurar o suporte de filamento, e que fosse fácil de colocar e remover os rolos de filamento sem necessariamente precisar remover os suportes. Mas os suportes também são removíveis para que você possa ajustar de acordo com a largura do rolo de filamento. Cabe 3 rolos de filamento desse mais fino aqui, ó, tá? Desse mais fininho. Quando você precisa colocar um rolo daquele mais largo, desde que você coloque 2 desse mais fino, dá para você colocar um terceiro daquele mais largo. Se você precisar colocar 2 daquele mais largo, aí infelizmente só vão caber 2 ali em cima, porque o espaço tá bem ajustadinho, tá bem para dar o fit perfeito ali em cima da impressora. Esse adaptador aqui, você tem lá dentro do projeto, eu já deixei várias medidas diferentes para as principais marcas nacionais, tá? Para os principais rolos de filamentos nacionais, e inclusive uma medida lá também para o rolo original lá da Creality, para aquele rolo de papelão, tá ok? Claro, você pode ir lá e fazer um mesh mix lá, ajustar, caso você tenha aí um rolo de filamento com uma medida diferente, você também consegue ajustar isso aí. Para quem não quer usar esse adaptador aqui, eu fiz um adaptador universal, tá? Que vai usar esse mesmo suporte aqui com o rolamento, você só vai desencaixar ele daqui, encaixar aqui nesse adaptador universal, e aí ele vai entrar em praticamente qualquer marca de rolo, qualquer marca de filamento para poder ser utilizado.
Eu não recomendo o uso dele, porque tem mais um ponto aqui que eu também pensei a respeito desse sistema multifilamento. A K1 Max, ela é uma impressora de alta velocidade de impressão e ela vibra muito. Então, o que eu pensei foi que quando esse cara aqui estiver posicionado, mais esse cara aqui, a estabilidade dele tem que ser um dos critérios principais, porque quando a impressora começa a botar força, a imprimir rápido, ela vibra muito, chacoalha muito. Se o rolo de filamento ficar solto num adaptador universal como esse daqui, o próprio rolo vai começar a chacoalhar ali em cima. Isso pode interferir no sistema de ressonância, ali no cálculo de ressonância da própria impressora, que é usado para conseguir imprimir mais rápido e não ter deformidades na impressão. Por isso, esse cara aqui é o ideal. Então você ajustar a medida e usar ele no teu rolo de filamento, o rolo vai ficar firminho, vai ficar calçado e mais... Uma coisa que me surpreendeu foi que ele melhorou a estabilidade da minha impressora. Isso mesmo, depois que eu fiz os testes, que ele estava montado ali bonitinho, eu botei ela para imprimir e dá uma olhada na qualidade dessa impressão que saiu depois que o MFS estava colocado na K1 Max. Olha o detalhe das camadas. Essa impressão foi feita com camadas de 0,2 milímetros, não é impressão de 0,1. Tá? É aquela camada padrão de 0,2. Dá uma olhada no acabamento, na perfeição das linhas de cada camada que foi impressa, já usando o MFS colocado na K1 Max. Ficou lindo, não ficou? Então, vamos lá. Desculpa interromper o vídeo aí, é jogo rápido, tá? Você sabe por que no Brasil só os canais de conteúdo ruim, de conteúdo porcaria, são os que em poucos meses saem do zero para 100 mil, 200 mil, 300 mil inscritos? É porque quem busca esse tipo de conteúdo clica no like, escreve comentário, compartilha esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo inútil. Às vezes até um conteúdo que dissemina informação errada, informação que causa mais problemas do que ajuda as pessoas. E nós, que somos pessoas que buscamos conteúdo útil, informação valiosa aqui no YouTube, nós temos o hábito de não interagir com os vídeos que a gente assiste. Algumas pessoas chegam até o ponto de pensar assim, acabei de encontrar esse vídeo aqui, esse canal é muito top e tal, não vou compartilhar com ninguém, porque esse cara tá falando umas coisas que são muito legais aqui, eu quero ser o único a saber sobre essas coisas que esse cara tá falando. Fazendo isso, a única coisa que você consegue é desestimular, desmotivar quem produz esse tipo de conteúdo e fazer com que esses canais acabem. Ao longo dos 3 anos e meio que a gente está trabalhando nesse canal, eu vi diversos outros canais extremamente valiosos, de altíssimo valor agregado, simplesmente fecharem, simplesmente pararem. Tá? Por quê? Porque o produtor não conseguiu motivação, não conseguiu retorno para conseguir continuar com aquele trabalho. Então, eu acho que o brasileiro ele é muito mais inteligente que isso. Eu acho que o brasileiro ele quer informação de valor. E eu acredito realmente nisso, eu acredito do fundo do meu coração. Então, me ajuda a provar para o resto do Brasil que o brasileiro valoriza informação e conteúdo de valor. Deixa um like, escreve um comentário aí e compartilha esse vídeo, tá? O comentário é muito importante, deixa um comentário aqui, porque isso ajuda a plataforma a entender que esse vídeo tem relevância e que ela precisa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Me ajuda nesse movimento de valorização dos canais de YouTube que trazem conteúdo de valor para você que tá aí do outro lado assistindo a gente. Beleza? Conto com a sua ajuda aí. Um grande abraço e de volta pro vídeo. Ali na frente da impressora, você vai precisar de um guia, porque você vai precisar adquirir um tubinho extra, tá? Esses tubinhos aqui de teflon, né? Plástico com teflon, que já tem na impressora, mas eles são curtos, porque ele é feito para receber lá de trás. Então você vai precisar comprar um tubinho extra desse aqui, para você poder acoplar ao guia de filamento que vai ficar colocado ali na frente, igual está sendo mostrado aí na imagem para você. Nesse modelo aqui, eu desenhei ele para ter um locker aqui, ó, tá? Para ter uma trava do tubo PTFE, para que você consiga, inclusive, trocar ele, se caso você quiser. Tá, mas você não precisa, porque como esse encaixe aqui ficou muito fácil de usar, você pode ter um único ali quando você for trocar de filamento, você não precisa nem trocar o rolo de lugar. Você só desencaixa esse cara aqui da frente do rolo que você está usando, coloca naquele que você vai usar, puxa o filamento aqui para dentro e boa.
sai imprimindo. Ah, Wesley, mas pô, daí eu vou ter que comprar esse adaptador aqui para ficar colocando aí na peça. Não, não vai. Lá dentro do projeto eu também coloquei esse cara aqui, que é um cara que não depende do adaptador. Ele tem uma fenda aqui, calculada exatamente para caber o tubo de 4 milímetros, 4 milímetros externo, 2 interno. Você encaixa ele aqui dentro, ele fica firminho aqui dentro e permite que você coloque o filamento para passar por dentro dele e você vai poder usar ele da mesma forma do outro. Encaixa e desencaixa e usa da maneira que você precisar aí para ficar trocando de filamento e tudo mais e poder utilizar o seu MFS com o AK1 Max. E tem mais ainda! Eu fiz as impressões, coloquei ele para imprimir em dia de chuva, umidade a 97%, e eu coloquei ele, deixei os rolos de filamento ali de um dia para o outro, uma coisa que normalmente para mim é um veneno eu fazer. No outro dia eu só liguei a mesa, deixei a mesa aquecendo por uns 20 minutos a 80 graus, deixei ela gerando calor ali dentro e ela já começou a desidratar o filamento, já começou a secar o filamento. E aí, quando eu coloquei para imprimir, aconteceu o quê? Mudou a qualidade da impressão durante a impressão. Mudou. Só que ao invés dela começar boa e terminar ruim, ela começou mais ou menos, porque mesmo eu deixando a impressora desligada durante a noite, ela manteve a umidade mais baixa ali dentro da câmara. Não sei porquê, mas manteve a umidade mais baixa. Umedeceu? Sim, dá para você ver uma leve diferença ali de umidade. Só que assim, ó, depois de 20 minutos, 30 minutos de impressão, o filamento já estava completamente seco. Então ela começou com uma impressão mais ou menos e melhorou no resto do dia inteiro. A qualidade da impressão foi constante, foi linear. Você olhava as peças que saíam, as peças eram todas perfeitinhas, sem bolhas, sem marcas de umidade, sem nada. Parou, ó, só para ser bem claro, com os caçadores de produtos milagrosos, tá? Eu tô assistindo esse trecho do vídeo e eu vi que eu meio que floreei um pouco aqui. Eu quero ser bem claro com relação a isso. Não adianta você pegar aquele filamento que está um mês na estante, sem bag, sem sílica gel, sem proteção nenhuma, colocar dentro da impressora por 20 minutos e achar que em 20 minutos ele vai secar, tá? Esse exemplo que eu dei aqui foi um filamento que no dia anterior estava armazenado em bag com sílica gel sequinho e ele passou a noite pegando uma pequena quantidade de umidade e ele foi compensado ali através da temperatura da câmara do MFS, tá? O que você pode fazer? Ah, você tem um filamento que está fora, tá? Você pode colocar ele ali, porque tem espaço para 3 filamentos, e deixar ele ali secando enquanto você está imprimindo outro filamento, e ele vai secar ao longo do tempo. E é importante ressaltar aqui que a intensidade, tá, da desidratação aí vai depender do tipo de impressão que você está fazendo. Se você for imprimir PLA, por exemplo, que a mesa vai ficar em 45 graus, a temperatura da câmara vai ficar mais baixa, ela vai ficar ali entre 30 e 35 graus. Se você for imprimir PETG, a temperatura da câmara já vai chegar nos 40. Se você for imprimir ABS, a temperatura da câmara pode chegar até 50 graus, ou seja, quanto maior a temperatura da mesa, maior a temperatura da câmara, mais rápido os filamentos vão secar ali dentro. Então, só para deixar bem claro aí para a galera que está caçando produto milagroso para não ter que usar bag ou sílica gel ou um armário ali com tratamento e isolamento hermético adequado. Não é mágica. Ainda nós precisamos respeitar as leis da física. Fechado? Nada. Sucesso. Eu fiquei surpreso com o efeito que ela teve, com a qualidade que ela trouxe para as impressões. E ainda tem mais, a questão de estabilidade. Quando eu terminei de montar ela, eu fiz questão de rodar lá a calibração de ressonância de novo. Por quê? Porque ela fica em cima da impressora. Então isso muda o centro de gravidade da impressora, muda a maneira como a ressonância, como a impressora vai ressonar, ok? E aí eu rodei o teste de ressonância, a calibração novamente, para ter certeza de que ia ficar ok. Ela melhorou a forma como a impressora lida com a vibração. Eu percebi que a mudança do centro de gravidade, que além do peso da própria estrutura, ainda tem mais 3 quilos de filamento colocados ali dentro, isso fez com que a impressora vibrasse menos, principalmente porque ela é um core XY, ou seja, a cabeça de impressão fica na parte superior da impressora de forma fixa e é a mesa que varia, diferente das outras impressoras que a mesa fica embaixo e a cabeça de impressão vai subindo. Essa não, ela fica fixa no topo.
Então, quando eu coloco uma outra estrutura em cima com peso, eu estou mudando o centro de gravidade, dando mais estabilidade para essa parte que fica no meio, que é justamente a cabeça de impressão. E saiu aquela impressão que eu mostrei para vocês agora há pouco, com uma qualidade estupenda que me surpreendeu. Eu não achei que ela fosse ter esse efeito positivo ali. Ok, Wesley, tudo mais bonitinho, legal, tá funcionando, mas e aí? Como é que eu faço para imprimir uma dessa para mim? Esse projeto com o manual, com vídeos de instrução, de montagem, tudo completinho, bonitinho, tá disponível na nossa ultra, mega, puxa loja do Inventor, ok? Essa é novidade também, lançamento de primeira mão. Você vai encontrar esse projeto lá dentro do inventordigital.com.br, que é a nossa loja do Inventor, que a gente está lançando oficialmente hoje, junto com esse vídeo. Além do projeto, você vai encontrar outros produtos lá dentro da loja do Inventor, que você vai poder comprar como ferramentas e tudo mais para facilitar a sua vida aí nos projetos de impressão 3D, em projetos de eletrônica, em projetos que você esteja montando aí. A gente vai alimentar essa loja com um monte de coisas super legais. Inclusive, eu vou estar fazendo teste de todas as ferramentas e componentes que a gente vai estar colocando lá dentro, e a gente vai ter um selo de testado ali para que você possa comprar com segurança e saber que aquele produto foi testado, foi validado, e que você pode comprar com segurança, que você vai receber um produto de qualidade para você poder utilizar aí nos seus projetos, com preços acessíveis, tá? Com preços bons. Mas, antes que venha gente aí me descer o pau nos comentários, tá? E falar: pô, Wesley, mas daí você tá cobrando pelo projeto. Todo mundo coloca projeto, coloca os modelos 3D de graça e tal. Não coloca. Tem uma galera já, inclusive lá no Cults, por exemplo, tá? Que é um site de modelos 3D. Tem gente vivendo disso, fazendo esculturas, montando projetos e tudo mais, e vendendo esses projetos por preços acessíveis, ok? Então você vai pegar lá o Automatic Filament System, lá o Multi-Filament System para bambu, por exemplo, você vai pagar uma fortuna lá pelo produto pronto. Esse daqui tá lá por um preço acessível para você poder comprar, ter todo o manual com checklist dos itens que você vai precisar para poder montar, com as instruções passo a passo de cada etapa. Ainda tem os vídeos para auxiliar vocês a montar. Tem os objetos 3D prontinhos lá para você. Tem 2 modelos de licença para uso pessoal. Uma onde é que você vai poder baixar os arquivos STL, uma outra que você vai ter acesso aos arquivos STEP, caso você queira customizar ou editar ali, fazer uma reedição de alguns componentes e tal, para você poder customizar para o seu uso. Tudo muito fácil, tudo muito prático para poder facilitar você poder montar o seu MFS e usar aí na sua K1 Max com um valor acessível. Até porque eu imagino que se você está usando impressão 3D, deva estar usando aí para fazer prototipagem, para produzir peças para poder vender, qualquer outra finalidade, mas você também está pensando em como monetizar essa impressão 3D, não tá? Através desse projeto eu criei uma forma de melhorar a sua produtividade e melhorar a qualidade do que você está produzindo aí com a sua impressão 3D. Então eu estou colaborando com você para que você consiga ganhar mais, trabalhando menos, tendo menos perdas de material, perdas de impressões. Então, nada mais justo do que você dar aquela palhinha para mim ali no valor do projeto, que é um valor que tá super acessível, tá super na mão para você poder ter esse ganho de produtividade e de qualidade no que você está fazendo. E claro, assim você também me ajuda a fomentar novos projetos de ferramentas, de utilitários e outros projetos que eu quero trazer para você aqui no canal e poder ajudar você a dar mais um salto aí na tua produtividade, poder trazer mais renda para você e para tua família e tudo mais. Então vamos trabalhar junto? Aliás, tem mais uma. Existe uma terceira licença lá que é a licença comercial. Ou seja, você vai comprar para fazer para sua K1 Max, beleza. Tem lá a licença pessoal e tem a licença pessoal Pro. Licença pessoal tem os STLs, manual de instrução, vídeo, tudo para você poder montar ela. Na licença Pro, você tem acesso a arquivos mais avançados para facilitar a edição. Caso você queira produzir ele para vender pronto, tá? Tem a licença lá no site? Tem a licença lá. Você pode ir lá, você pode comprar a licença comercial direto, você vai ter acesso a todo o material que tem a versão Pro e ainda vai ter a licença para você vender. Quem fizer download agora vai aproveitar o preço de lançamento agora, depois vai ter um upgradezinho lá. Como eu estou usando o produto, vocês podem ter certeza que eu vou estar trabalhando para melhorar ele e de vez em quando aí eu vou trazer algumas novidades
tá, de melhorias para o MFS, e cada melhoria dessa, quem comprou antes vai ter acesso a todas as melhorias que vem depois, sem precisar pagar nada a mais. Galera, tô muito feliz com o meu projeto, com o MFS, eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vejo vocês no próximo vídeo e espero vocês lá na loja do Inventor, tá? Não esquece, www.inventordigital.com.br, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha nos nossos produtos para você ver que a gente tá trabalhando para te trazer produtos de qualidade, com baixo preço, tá? Com valores acessíveis, além, é claro, dos projetos para poder facilitar aí a sua vida e te ajudar a ganhar um din-din aí com impressão 3D. Um grande abraço e até a próxima!